Acabamos de descobrir o plano orquestrado nos porões do PT, criado por ninguém menos que o José Dirceu, o mentor que age sempre na surdina. O cara praticamente sumiu das câmeras. Ele está aplicando a agenda de Trotsky contra as Forças Armadas do nosso país. O Brasil está entrando num jogo perigoso, um tabuleiro onde as peças estão sendo movidas com uma velocidade jamais vista. Troca de generais, sucateamento e desmantelamento das Forças Armadas e uma canetada do 9 dedos que botou 9 generais para fora de uma só vez. E sabe quem tá puxando os fios dessa marionete? O descondenado, é claro. E tem mais. A gente tá vendo o cenário perfeito se desenhar para o enfraquecimento total da nossa estrutura de segurança nacional. Tudo isso enquanto figuras como o Kassab está por trás desses acontecimentos. Mas você viu isso em algum noticiário? Pois é, silêncio total. Por quê? Porque aqui é onde está a ferida. Aqui é onde o sistema treme só de imaginar que o povo possa descobrir a verdade. É a imprensa vendida seguindo exatamente a cartilha que eles querem, se não há grana para manterem seus resorts, carros, mansões, viagens seca. Tá tudo aparelhado pelo PT. Estávamos iniciando a despetização do Brasil com Bolsonaro. Mas o brasileiro, com QI 83 menor que de um orangotango, resolveu colocar um corrupto, com histórico de mensalão e petrolão, está amargando a destruição do seu próprio país em 2024. Essa troca de comando no exército, essa reestruturação, não é só estratégia. É um plano para aparelhar o sistema com gente alinhada à cartilha deles. É enfraquecer a moral das tropas e substituir lideranças com ideologias controladas. Parece familiar? É só olhar para a história. Hugo Chávez fez o mesmo lá na Venezuela, criando uma onda de promoções para encher as Forças Armadas de aliados leais. É um passo certeiro para blindar o sistema contra qualquer insurgente interno ou externo. E o Brasil está seguindo pelo mesmo caminho. Outra bomba que surgiu tem a ver com empresa ligada a Elon Musk. Você sabia que a Starlink, aquela tecnologia que garante comunicação segura para nossas Forças Armadas em qualquer canto do país, tá no alvo da quadrilha do PT também? A decisão de tirá-la do jogo é mais uma jogada para enfraquecer ainda mais a nossa segurança. E enquanto isso acontece, o narcotráfico ganha terreno. Eles sabem tudo, onde entrar, por onde passar, e até quais portos e aeroportos tão vulneráveis. Tudo isso graças a uma GLO assinada logo no início do mandato do descondenado. Quem lembra? Colocaram militares sem preparo nenhum nos portos mais movimentados do Brasil, tirando os especialistas que tinham faro para identificar o que é certo e o que é errado. Agora junta isso tudo, o corte de orçamento das Forças Armadas, a destruição da imagem da tropa e a substituição de lideranças estratégicas. Tá tudo conectado. É um manual de revolução sendo seguido à risca. E sabe quem tá por trás? Ele mesmo, Zé Dirceu. O mestre da articulação, o estrategista que sumiu dos holofotes, mas continua puxando as cordas nos bastidores. E enquanto isso, o descondenado, que já sente o peso da rejeição popular, tá calado. Não apareceu em campanhas grandes para prefeito em diversas capitais, pois ele sabe que seria vaiado em qualquer lugar que ousasse colocar os pés. E sabe qual é a jogada deles agora? Controlar as redes sociais a todo custo, e parece que já deixou isso pro STF, que provavelmente deverá resolver esse impasse com uma só canetada, porque eles sabem que é ali que o povo está despertando. É ali que a rejeição ao sistema cresce. Então o que fazer? Cooptar o legislativo, enfraquecer as Forças Armadas e minar qualquer chance de resistência popular. Tudo isso enquanto empurram a narrativa de defender a democracia. Mas não se enganem, essa democracia deles é a ditadura do proletariado disfarçada. E agora, pessoal, o que resta pra gente? Acordar. Perceber que o jogo tá em andamento e que o plano deles é muito maior do que parece. Quem cuida, o serviço militar cuida de todas a renovação das pessoas que fazem 18 anos, tem que prestar serviço militar. Trocou o chefe de Estado-Maior do Comando Militar Sul e trocou o general, que é o subchefe de Estado-Maior do Exército. Peças fundamentais na estrutura. Nunca trocaram 9 generais. O Lula deu uma canetada, botou 9 generais para fora. Como é que é o processo? O processo é por gente aparelhada. E por que ninguém fala disso, Flávio? Porque ninguém também fala do Gilberto Kassab e do hacker. Tem assuntos que a ordem lá de cima do Zé Dirceu e dos poderosos é: não falem sobre isso, porque aqui é onde dói se o povo souber. Aqui é onde dói no meu projeto de ditadura nacional. Esse é o projeto de ditadura nacional. Estão desmontando as Forças Armadas no orçamento, na estrutura. E vou acrescentar mais uma coisa. O Hugo Chávez
no processo de controlar as Forças Armadas, ele pegou e aumentou uma quantidade enorme de tenentes coronéis e de generais lá, para fazer ascender um monte de pessoas aparelhadas a ele. Vou dar outro exemplo. Por que a Starlink foi posta no roteiro? O que tem a ver Starlink com isso daí? A Starlink é usada para garantir o contato das Forças Armadas de maneira segura, sigilosa e constante em qualquer lugar do território nacional e do mar territorial nacional. Lembrando que as decisões do ministro Alexandre de Moraes ultrapassam o Poder Judiciário e estão atendendo ao interesse de uma estrutura gigantesca política. Política. É o que eu estou dizendo aqui já faz tempo já. É uma estrutura política. Não é uma decisão do Supremo. É uma decisão de uma estrutura política. De implantação da ditadura no Brasil, desfacelamento da estrutura de segurança nacional do Brasil e cá entre nós. Quem sai ganhando no mesmo dia que tudo isso está acontecendo? O narcotráfico. O narcotráfico sabe que a Marinha não tem estrutura, o narcotráfico sabe que o Starlink está saindo do ar, o narcotráfico sabe tudo, tem gente para contar tudo para eles. Tem gente falando para o narcotráfico onde pode entrar e pode passar. Lembrando, o Lula fez quando assumiu uma GLO. Lembra daquela garantia da lei da ordem, que falava que se o Bolsonaro fizesse era golpe de Estado? O Lula assumiu no início de 2023 fez GLO. Aonde? Porto de Santos, Porto do Rio, Exato. Porto do Paraná. Rio, São Paulo e os aeroportos do Galeão e Cumbica. Ele fez isso. Aí um conhecido meu da Receita Federal virou para mim, e depois de final de 2023, falei, aí como é que tá essa GLO lá? Falei assim, professor, tiraram a gente da Receita Federal, a gente entendia no cheiro, no olhar e a distância, onde é que estava droga, onde é que estava sacanagem. Botaram um monte de militar que não sabe nem se separar boneca de cachorrinho. Ou sabe o que tem que fazer ali. Os que sabem, mas... Não, você entendeu? Entendi. Sabe quem tem que proteger ali. É aquilo que você falou da biqueira, passa a viatura, mas não olha. Por que o Lula fez GLO nos portos e nos aeroportos onde mais flui droga no Brasil? Sem resultado prático nenhum até agora. E renovou agora, recentemente. Sim. Por que ele fez isso? E também não comenta. Você não vê a imprensa comentar. Como você não vê a imprensa comentar a importância do impacto da decisão do ministro em cima do Starlink que vai afetar a segurança nacional? Como ninguém comenta o quanto que o corte de orçamento que o Lula está fazendo está destruindo as Forças Armadas. Brasileiros, o meu temor, minha opinião pessoal, minha. Você ainda pode ter, viu, Cláudio? Ainda posso ter. Eu sou geógrafo e sou advogado. E fiz engenharia de produção, mestrado, para estudar exatamente como fazer a logística do supply chain. Então, atenção, senhores. Minha percepção, estão desmontando a estrutura de segurança nacional brasileira, no dinheiro, na imagem, que destruíram a imagem, e estão substituindo pessoas lá dentro em cargos importantíssimos para pôr pessoas aparelhadas. Você tocou num ponto interessante. A destruição da imagem faz parte desse pacote. Faz parte do pacote. Isso aí Lenin ensinou há 100 anos atrás na Revolução Russa. Que o exército hoje só serve para pintar bordo de sarjeta, faz parte da destruição da imagem. Faz parte da destruição da imagem. O que aconteceu no Rio Grande do Sul faz parte da destruição da imagem. Tudo isso faz parte da destruição da imagem. Isso são projetos que a esquerda aprendeu, que é o manual, eles têm um manual, isso é acessível na internet, de como fazer a revolução, as regras que Lenin e Trotsky ensinaram, faz parte, destruir a imagem deles. Para poder humilhá-los, perder a moral da tropa, substituir o comando da tropa, deixar todo mundo pobre, preocupado só se vai ter comida ou não, e assim ir controlando. Como disse o ministro, uma coisa é ganhar a eleição, outra é tomar o poder. E você toca num nome bastante importante nessa estrutura do bastidor, que é Zé Disseu. Sim, Zé Disseu é o gênio da história. Hein? É o gênio da história. E sumiu também. Palestras. Sumiu das lentes, né? Das grandes mídias. Sumiu das câmeras. Deu palestra recentemente, ele falou, nós estamos sempre... Tá elegível. Eles sabem que eles perderam o povo. A esquerda do Lula, a esquerda do Zé Disseu, eles sabem que o povo não suporta mais eles. O Lula não aparece mais em campanha de prefeito em nenhuma cidade grande, porque é uma rejeição absoluta. Os petistas não lançaram pessoas em várias cidades, porque não tem como ter voto. Então eles sabem que para ficar no poder não é mais democracia. É a democracia no conceito que eu já chamei a atenção, que o conceito de democracia, para Lenin, Trotsky, o pessoal da Revolução Socialista, da Soviética, democracia para eles é a ditadura do proletariado. Quando um esquerdista fala em defender a democracia, ele fala em defender a ditadura deles. Não é o conceito ocidental que nós temos de participação e liberdade. Não é. Então atentem, a esquerda já entendeu que não tem mais povo, não terá mais povo, o fenômeno Bolsonaro é um exemplo, mas as mídias sociais fizeram nós cidadãos entendermos. Nós não queremos corruptos destruindo, e nós não queremos esquerda destruindo. Então como a esquerda sabe disso... Mas caminhamos para perder as redes. Mas esse é o projeto. Concordo, entendi. Por isso que tem uma aliança judiciário e executivo, cooptando a única força que ainda pode tentar resistir, que é o legislativo. E é por isso que participações populares, como a manifestação de 7 de setembro, previstas no artigo 359-T do Código Penal Brasileiro, que essas manifestações não são crime contra o Estado Democrático de Direito. O projeto de desmantelar a segurança nacional, de enfraquecer nossas instituições e de controlar o que resta de liberdade no Brasil está em marcha. Mas a resistência ainda existe. As manifestações, os debates e a pressão popular são as armas que ainda temos. Porque a gente sabe que a democracia real, aquela que dá voz ao povo, é o que mais assusta quem está no poder.
Então fica ligado, porque a batalha ainda não acabou. Compartilhe, debata, faça essa mensagem chegar a quem precisa ouvir. Porque o Brasil de amanhã depende do que a gente faz hoje. Aperte no like, porque assim o YouTube espalha esse vídeo para mais pessoas. Um Feliz Natal com a presença de Jesus. Se você é católico ou evangélico, vá à igreja, celebre este dia com a família, sem bebedeiras nem promiscuidades. Deus abençoe, divida um pouquinho com o próximo. Viva Cristo Rei!